Muito boa noite. O Presidente da República iniciou hoje uma visita de Estado de 4 dias a Portugal. Neste primeiro dia, Filipe Nyusi foi recebido pelo Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, para quem afirmou que a cooperação económica entre os dois países deve continuar entre as principais apostas. Honras militares marcaram o arranque da visita de Estado do Presidente da República a Portugal, um dos 10 países que mais investem em Moçambique. Solenemente, entoaram-se os hinos dos dois países, enquanto Filipe Nyusi e Marcelo Rebelo de Sousa faziam a revista à guarda de honra. O Presidente da República depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões e de seguida os dois presidentes mantiveram um encontro privado no Palácio de Belém e durante mais de meia hora fizeram um ponto de situação das relações de amizade e cooperação em diversos setores. Nyusi diz que a cooperação luso-moçambicana está forte e agradeceu o povo português pelo apoio prestado depois dos ciclones Idai e Kenneth. Quero agradecer o povo português. Aquilo que aconteceu salvou-se vida. Nós podíamos perder muito mais vidas do que aquilo que nós perdemos, que são 6 centenas. As crianças estavam em cima de árvores, as mulheres, doentes, idosos que não conseguiam, tinham que ser arrastados pela água. E todos com vontade de podermos socorrer, mas porque para socorrer é preciso saber como que se lida com a água naquela situação, com vento, etc. Considera que a cooperação econômica entre os dois países deve continuar entre as principais apostas e olha para a 4ª cimeira bilateral como mais uma oportunidade. E, do ponto de vista de relações, nós amanhã vamos estar na cimeira, na bilateral, detalhes econômicos iremos desenvolver. Ele já sabe o que vou falar, porque expliquei. Mas amanhã vamos debater no fórum próprio o que é e penso que terão também a oportunidade de discutir conosco. Vamos ter a reunião com os empresários. Eu disse, trouxe a maior delegação possível das visitas, porque eu ando com aquela camada dos 7 anos, dos empresários de Moçambique. Em nenhum sítio me deixam ir sozinho, porque nós embarcamos, sim, relações de amizade, cooperação, diplomacia, mas não chega. É preciso economia para alimentar essas coisas todas. De Portugal, vê o mesmo compromisso. Marcelo Rebelo de Sousa diz que os dois países partilham muitas visões em comum. A nossa fraternidade significa reforçar os laços bilaterais em todos os domínios. Na educação, na saúde, na justiça, na economia, nas finanças, na política, em todos os domínios. No quadro do programa de cooperação, mas também com um papel fundamental da cimeira de amanhã. No primeiro dos 4 dias de visita oficial, o Presidente foi ainda recebido pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo de Ferro Rodrigues, onde assinou o livro de honra e manteve o encontro com o Presidente do Parlamento. A agenda de trabalho de Filipe Nyusi aqui em Portugal continua esta quarta-feira com foco principal na área econômica, com vários encontros entre delegações empresariais de Portugal e Moçambique. Acima de tudo, o Presidente da República diz que quer avaliar os avanços que foram registrados nas relações entre os dois países, visto que esta é a segunda visita de Estado que realiza a Lisboa. A primeira foi em 2015. Reportagem de Pedro Amba, António Tiwa, Lisboa, STV. Ainda hoje o Presidente da República garantiu que a RENAMO continua comprometida com a paz efetiva. Filipe Nyusi afirma ainda que é compromisso do Governo garantir eleições transparentes no dia 15 de outubro deste ano. Veio a Portugal em nome do interesse de todos os moçambicanos, mas trouxe ao povo e investidores portugueses uma mensagem particularmente especial. Dizia o Presidente Marcelo que ontem liguei para ele, sou formado, a dizer que eu ia a Portugal, se tinha algum recado por aqui. E ele disse, cumprimento os nossos irmãos portugueses, e nós estamos aqui. Eu disse, não, isto não basta para os irmãos portugueses. Os irmãos portugueses não querem ver os irmãos
moçambicanos a se bater entre eles. Qual é a mensagem que levo? E eu disse mesmo que é dizer mesmo que a Renamo está comprometido com a paz, que aqueles consensos que encontramos, esses tempos vão continuar dentro do roteiro estipulado. Então é a mensagem que os irmãos portugueses recebem. Outra garantia que o presidente da República dá aos portugueses que querem investir em Moçambique é a manutenção da democracia e estabilidade política. Para isso, assegura a transparência nas eleições que se avizinham. Nós queremos ciclicamente que as coisas aconteçam, que não falhem. Salvo se houver o ciclone, por exemplo, não houve aquele ciclone, numa semana que nós quase que íamos, começaríamos o recenseamento. Gerimos, dilatamos mais um tempo, mas encaixamos o tempo. O ser humano tem que pensar. Por isso, para Moçambique, 5 anos de relógio toca, eleições. Tocou o relógio, eleições municipais, não queremos adiar, nem pensar o tempo, como expliquei, salvo nesses casos. Portanto, iremos, mais uma vez, iremos com o novo pacote e a esperança de que a justiça será feita no sentido de mais transparência. A delegação presidencial é composta por membros do governo, deputados da Assembleia da República e empresários. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, efetua a próxima semana uma visita a Moçambique, onde deverá manter encontros com o Presidente da República e outros responsáveis moçambicanos. O governo pretende assegurar a gestão sustentável dos diques de proteção contra cheias e inundações, de modo a reduzir a vulnerabilidade das populações em casos de ocorrência de calamidades naturais. O órgão de supervisão... Em sessão ordinária do Conselho de Ministros, o Governo aprovou esta terça-feira o decreto sobre o regulamento de diques de proteção contra cheias e inundações. Este instrumento visa estabelecer normas e procedimentos sobre a gestão sustentável de infraestruturas expostas a inundações e cheias pelas águas superficiais, nomeadamente os diques de proteção contra cheias e inundações. Como principais aspectos, este regulamento define que o órgão de supervisão, tanto de superintendência, deve adotar uma estratégia nacional, para além de estratégias específicas, como instrumento de gestão de risco e de cheias. O Executivo aprovou ainda um instrumento que revê o decreto que cria o Instituto Nacional de Inspeção de Pescado e que cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Como principais aspectos, o novo decreto clarifica as competências do Ministro de Tutela Administrativa, que é o Ministro que superintende a área das pescas, e também clarifica as atribuições do Ministro que tutela a área de finanças. Redefine a composição orgânica, portanto, dos órgãos que gerem, portanto, este Instituto, as suas competências e os respectivos mandatos. O instrumento clarifica ainda o regime de pessoal e o regime remuneratório. O Conselho de Ministros analisou também os resultados preliminares da avaliação de segurança alimentar e nutricional dos primeiros 3 meses do ano. Cerca de 3.000 pessoas estão sem acesso à vila autárquica de Chiure devido à queda de uma ponte que dá acesso ao centro urbano. A situação está a dificultar a vida da população, sobretudo de doentes que têm dificuldade de chegar ao hospital. A ponte foi construída há cerca de 2 anos e caiu em novembro de 2018, deixando munícipes do bairro Miralém sem acesso ao centro da vila de Chiure, na zona sul da província de Cabo Delgado. A situação está a dificultar a vida da população, que receia ter mais problemas na próxima época chuvosa, sobretudo no transporte de doentes para o hospital. Pior o tempo chuvoso. Já estava dividido isto aqui. Pessoas, só para poder tirar a sua criança para o hospital, era preciso só ficar depois de 2 dias, 3 dias para poder deixar a água vazar. Para atravessarmos é um sacrifício,
porque é preciso subir, descer, olha na água, você vem com capital, é preciso tirar para pelo menos tentar passar depois em frente é que vai vestir o capital. Entretanto, para evitar o isolamento total na próxima época chuvosa, o Conselho Autárquico de Chiure iniciou obras de construção de uma nova ponte, mas a preocupação é resolver definitivamente o problema de transitabilidade da população de Miralene. Este ano vamos pagar a ponte, mas o que está lá no contrato, temos a ponte, temos a estrada que vamos abrir deste bairro Miralene para a aldeia Milampa. A ponte este ano vai acabar. Em Miralene vivem cerca de 3.000 pessoas que atualmente percorrem cerca de 10 quilômetros a pé para ter acesso ao hospital e outros serviços sociais que só existem no centro da vila autárquica de Chiure. Arrancou hoje o processo de submissão de candidaturas à Comissão Nacional de Eleições para deputados da Assembleia da República. Entretanto, ao primeiro dia, apenas um partido compareceu e não tinha todos os documentos. O Partido Central de Moçambique foi o único a comparecer ao Centro Internacional de Conferências, Joaquim Chissano, para submeter a sua candidatura ao Parlamento. Mas devido à falta de documentos, foi recomendado a voltar para regularizar a sua situação. Infelizmente não tinha os processos em condições, portanto recomendamos que voltasse para ir organizar os processos de modo a vir submeter quando tiver as candidaturas em ordem. Portanto, foi um dia calmo, um dia em que limitamos-nos à organização interna, de vermos mais ou menos o que é que vamos precisar nos próximos dias, e foi basicamente isso que aconteceu. Não tivemos nenhuma marcação, aliás, não tivemos nenhuma surpresa, apareceu esse partido que havia marcado. Esperamos que os outros partidos também marquem os seus dias para os próximos tempos. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições aconselha os partidos políticos e coligações que vão disputar os assentos do Parlamento a submeterem suas candidaturas o mais breve possível, de modo a que haja espaço para corrigir possíveis falhas. Esperamos também que todos os inscritos, que são os 36 partidos políticos e as 3 coligações, apareçam todos para virem submeter tanto as suas candidaturas. Em 2014 tínhamos 36 partidos inscritos, dos quais participaram 30, ou seja, 30 que submeteram as candidaturas. Esperamos que desta vez todos aqueles que se inscreveram possam submeter. Nós estamos cá numa ação não meramente de receber as candidaturas, mas também pedagógica, no sentido de que procuramos ajudar aqueles que comparecem com os processos para que organizem da melhor forma possível. Ainda esta terça-feira arrancou nas províncias a submissão de candidaturas para membros das Assembleias Provinciais. Os 2 processos terminam a 1 de agosto. O Comando Provincial da PRM Maputo já identificou os agentes da 6ª Esquadra de Infulene que torturaram 3 menores de idade. Os referidos agentes estão a ser alvos de um processo disciplinar e criminal. Este é o comunicado de imprensa divulgado esta terça-feira pelo Comando Provincial da PRM em Maputo, reagindo à tortura de que foram vítimas 3 menores de idade suspeitos de roubar cachorro. Através do mesmo comunicado, a polícia confirma que os menores foram torturados e diz que medidas já foram tomadas, e passamos a citar. O Comando Provincial condena de forma veemente a atitude dos seus agentes, os quais foram identificados e são objeto de um processo disciplinar e criminal. Os juristas Rodrigo Rocha e Paulino Costa consideram que a atuação dos agentes é ilegal e viola a Constituição da República de Moçambique. É uma atuação totalmente ilegal, viola todos os princípios de direito penal e que tem que ser aponderada e eventualmente criminalizada qualquer ação que é feita contra esses menores ao arrepio da lei. A confissão que é retirada sobre alguém sob o efeito de tortura não é válida. O que é que aconteceu com esta atitude preconizada contra estes menores? De acordo com a lei penal, estamos perante uma situação de abuso de autoridade e estamos numa situação de ofensas corporais agravadas pela qualidade do agente que as praticou.
estão numa inconstitucionalidade clara e a sua responsabilização é decorrente da própria lei, por um lado. Por outro lado, é preciso analisar a questão da responsabilidade das pessoas do ponto de vista de imputabilidade. Ou seja, existe um grupo de pessoas que a própria lei, e ainda no âmbito deste princípio de legalidade, não podem responder pelos atos que praticam, pelo menos criminalmente. Por exemplo, os menores de 16 anos são inimputáveis de forma absoluta, ou seja, não respondem pelos seus atos. E, havendo perigosidade destes indivíduos com esta idade, sendo que eles não respondem pelos seus atos, existe a jurisdição competente, que é a jurisdição de menores. No mesmo documento, a PRM faz referência que continuará a tomar medidas administrativas, disciplinares e outras, com vista a evitar que este tipo de situações ocorra. O antigo edil Raul Conde assinou um contrato de cedência do Parque Infantil 29 de setembro no Chimoio, a revelia da Assembleia Municipal e sem conhecimento do Tribunal Administrativo. Reabilitado e bonito, é assim como está o Parque Infantil de Chimoio. Mas o que parece ser um mar de rosas pode ter sido feito com outras intenções. É que de frente daquele espaço público está a surgir uma obra de construção sem placa de descrição e que se desconhece a sua finalidade. Suspeita-se que seja um negócio que pode prejudicar a pequenada. De um lugar de diversão para as crianças, né? Devia-se valorizar, mas eles é que fizeram um negócio. Nessas crianças também ficam mais prejudicadas. A priori já estamos a discriminar socialmente as crianças, o que é muito mau. A STV está a investigar o caso e teve acesso a este contrato de cedência do espaço, rubricado entre o anterior edil, Raul Conde, e o Grupo Armil, sem ter passado da Assembleia Municipal para a sua aprovação. Cabe à Assembleia Municipal autorizar a concessão de serviços públicos pelos órgãos municipais, nas autarquias locais, mas de forma condicionada, desde que o interesse público se mostre devidamente assegurado. Portanto, estas regras todas que acabei de frisar, que estão plasmadas na lei, não foram observadas pelo Conselho Municipal de Chimoio. Face a este atropelo da lei, o jurista Vasco Sangorani diz que o contrato é nulo. Sendo este ato ilegal, há possibilidade de este ato ser anulado e tem as suas consequências. A consequência imediata, de acordo com João Ferreira, foi de embargar a obra, enquanto se investiga o caso. Nós mandamos parar a obra, portanto embargamos a obra, no sentido de podermos esclarecer bem o que é que está a acontecer ali naquele sítio, tendo em conta que foi algo que foi tratado no ano passado, portanto foi no mandato anterior. A Procuradoria Provincial de Manica, na qualidade de guardiã da legalidade, o seu porta-voz prometeu pronunciar-se sobre o caso esta quarta-feira. Um caminhão contendo diversos produtos de apoio às vítimas do ciclone tropical Idai no centro do país chega esta quinta-feira à cidade da Beira. Trata-se de donativos angariados pela ZAP e parceiros, a quando do espetáculo solidário que juntou mais de 50 artistas nacionais e estrangeiros na cidade de Maputo. A 5 de abril passado, a ZAP e a Puma juntaram-se à corrente de solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai, que arrasou o centro do país, em particular Beira. Vários artistas estiveram no campo do Machacane, em Maputo, num espetáculo solidário. Esta terça-feira, as duas empresas apresentaram os resultados deste evento, que teve transmissão em direto na STV. O povo moçambicano é um povo muito solidário. E tanto a Puma, nas suas lojas e nas suas bombas, como a ZAP também nas suas lojas, de forma contínua, continuaram a receber donativos. E achamos nós, internamente, as duas empresas chegaram à conclusão que não fazia muito sentido mandarmos apenas um contentor, que se calhar na realidade até nem estava completo. Decidimos ficar à espera para conseguirmos completar o contentor de 40 pés, para que efetivamente pudéssemos ajudar as vítimas do ciclone Idai. Em relação à entrega, nós estamos a prever que o caminhão possa chegar na Beira ao final desta semana, entre quinta e sexta-feira, onde haverá representantes
das duas empresas e talvez um ou outro representante cultural também, se conseguirmos que até lá consiga estar algum dos representantes culturais que fez parte do show. Em representação dos artistas, a irreverente cantora moçambicana, Dama do Blink, agradeceu o movimento. Sinto-me bastante satisfeita para ver que todo aquele esforço de cada artista que esteve em palco a oferecer o seu trabalho como forma de ajudar os nossos irmãos que estavam na altura a sofrer e ver o resultado disto hoje em forma física. Vemos representado num caminhão com todos aqueles itens que foram coletados. Olha, eu sinto-me satisfeita. Entretanto, apesar da entrega do caminhão com diversos produtos às vítimas do IDAI, a ZAP e a Puma indicam que a recolha dos donativos não está encerrada. Cerca de 300 mancebos despediram-se esta terça-feira do governo da província da Zambésia com destino a vários centros de instrução básica militar. O governador da Zambésia, Abdul Razak, saudou a iniciativa dos jovens em voluntariamente seguirem o caminho para a defesa da pátria. A cerimônia de despedida destes mancebos que partem para o serviço militar teve lugar no recinto das instalações do governo provincial da Zambésia. Na ocasião, o governador Abdul Razak elogiou a iniciativa destes em rumarem para a formação que vai culminar na defesa da pátria. Partem agora com destino a vários centros de instrução básica militar localizados no nosso país, onde se juntarão a outros jovens de todas as províncias na sua preparação militar. O nosso país tem sido vítima ultimamente de ataques perpetrados por um grupo de indivíduos armados na província de Cabo Delgado, o que requer a intervenção oportuna das Forças Armadas de Moçambique e de Forças de Defesa e Segurança, daí a nossa responsabilidade de continuarmos engajados na defesa da pátria. O delegado dos Serviços Provinciais de Recrutamento e Mobilização Militar da Zambésia referiu-se na ocasião sobre a importância do serviço militar para o país. Confiamos e temos esperança que estes jovens se transformarão em homens de honra, comprometidos e fiéis à nossa pátria e condignamente servirão às fileiras das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e representarão em particular a província da Zambésia. Cientes da responsabilidade que nos cabe como defensores da pátria, não declinaremos este dever que assumimos a partir de hoje. No serviço militar, encontra-se a raiz da dignidade, respeito, espírito de trabalho coletivo e cumprimento dos deveres. Neste contexto, pedimos que se olhe para a nossa reintegração depois do cumprimento desta nobre missão. Para terminar, estes mancebos comprometem-se em cumprir o serviço militar para a defesa da pátria. 3 pessoas ficaram feridas após se terem embatido num transporte coletivo de passageiros no Chimoio. As 3 vítimas faziam-se transportar numa motorizada. O acidente ocorreu na zona de 37 milímetros na manhã desta terça-feira. De acordo com o condutor deste autocarro envolvido no sinistro, o mototáxi, na qual seguiam as vítimas, teria invadido a sua faixa de rodagem. O táxi-moto vinha carregado 3 pessoas e vieram logo no meu sentido. Então, naquela marcha que eu vinha do meu sentido, tentei controlar o veículo e travei. Depois de eu travar, já eles tinham embatido. A responsável do Banco de Socorros no Hospital Provincial de Chimoio falou à STV do estado dos feridos. Recebemos 3 pacientes vítimas de acidente de viação. Uma em estado grave, que tem uma fratura do tórax complexa, e essa será transferida para a Beira por necessidade de mais cuidados por um especialista, que é o cirurgião torácico. Em relação aos outros 2 pacientes, estão ainda em observação, mas são casos ligeiros. Casos de acidentes de viação envolvendo mototáxis têm estado a aumentar nos últimos dias. Dados do Hospital Provincial de Chimoio indicam que 60% de pacientes que dão entrada por acidentes, a maior parte tem sido de mototáxi. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Vamos, a esta altura, olhar o mundo. Milhares de pessoas envolveram-se em confrontos com a polícia ontem em Hong Kong, após os manifestantes invadirem o edifício do Conselho Legislativo local.
A polícia viu-se obrigada a usar gás lacrimogéneo para dispersá-las. Tradicionalmente, 1 de julho de cada ano tem sido um dia de protestos em Hong Kong contra a medida de transferência do território do Reino Unido para a República Popular da China. Desta vez, um grupo de milhares de manifestantes invadiu o edifício do Conselho Legislativo local, destruindo quadros, mobiliário e fazendo grafites nas paredes. Dentro do Parlamento, os manifestantes espalharam o caos, destruindo tudo o que lhes aparecia pela frente. Arrancaram retratos e chegaram a estender uma bandeira colonial britânica que não tem sido um símbolo das manifestações em Hong Kong, sobre a secretária do presidente da Assembleia. Hong Kong tem sido, nos últimos meses, palco de manifestações e protestos maioritariamente pacíficos. Em causa estão propostas para alterar a lei da extradição, que permitiria ao governo regional extraditar suspeitos de crimes para a China continental. O executivo de Carrie Lam apelou de imediato ao fim da violência, afirmando ter suspendido todo o trabalho sobre a polêmica lei, garantindo que a legislação cairá automaticamente em julho do próximo ano. Os manifestantes continuam a exigir a demissão da chefe do governo. Pequim tem sido criticado por vários países ocidentais. O governo britânico expressou o apoio inabalável do seu país a Hong Kong. A União Europeia pediu contenção e diálogo para se encontrar o melhor caminho. Contrariamente aos protestos pró-democracia de 2014, desta vez não há qualquer grupo ou organização a liderar estas manifestações, na medida em que muitas pessoas têm medo de ser presas, como aconteceu aos líderes dos protestos de há 5 anos. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegaram hoje a acordo sobre as nomeações para os cargos institucionais de topo na comunidade. Ao fim de uma maratona negocial que se prolongou em Bruxelas ao longo de 3 dias, a alemã Ursula von der Leyen foi indicada para a presidência da Comissão Europeia. O primeiro-ministro belga Charles Michel foi apontado para a presidência do Conselho Europeu e Christine Lagarde vai assumir a liderança do Banco Central Europeu. Vamos olhar para o desporto. O espanhol Julián Martínez foi esta segunda-feira apresentado como selecionador nacional de basquetebol sénior feminino. Martínez terá como adjuntos de Olinda Angulela e Simão Mataveia. A Federação Moçambicana de Basquetebol assinou para Nazir Saleh, treinador que levou Moçambique ao 4º lugar no Afrobasket de 2017, em Bamako, Mali, mas este mostrou indisponibilidade, até porque tem compromissos com o Ferroviário da Beira, onde é treinador e coordenador. A solução veio, uma vez mais, do outro lado do Atlântico, Espanha. Julián Martínez, de 49 anos de idade, irá orientar a seleção nacional no Afrobasket 2019, prova a decorrer de 8 a 20 de agosto em Dakar, no Senegal. E olhamos aqui para dentro, não encontramos o perfil que nós pretendíamos neste momento. Por isso mesmo começamos a olhar para fora. E olhando para fora, o Julián Martínez, que até conhece 2 das nossas jogadoras que acredito que estarão na seleção, que é a Leia Dong e a Tamara Seda, porque ele é treinador na Espanha, onde as 2 jogaram. Portanto, acreditamos que ele pode conduzir melhor as nossas seleções. Mis expectativas son de hacer el máximo esfuerzo, trabajo que podamos hacer dentro y fuera de la pista para que la gente que esta selección tiene detrás, todo el mundo que tiene esta selección detrás, se sienta orgulloso y satisfecho de lo que hace su selección en el campo. De Olinda Angulela, antiga capitã da Seleção Nacional e atualmente treinadora do Costa do Sol,
e Simão Mataveia, treinador do Machakene e ex-selecionador adjunto de Sub-19, serão os adjuntos de Julian Martínez. Já estamos a programar para que possivelmente dentro da próxima semana a gente consiga já começar a nossa preparação e eu acho que vai ser ótimo. Os planos ainda não estão traçados, mas acredito que o treinador Julian tem aí também um programa de podermos fazer jogo de treinos. Julian Martínez irá orientar a Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Feminino a custo zero. Martínez já foi selecionador adjunto da Letônia entre 2010 e 2011. O Ferroviário de Maputo consentiu o segundo empate consecutivo no Moçambola 2019, desta feita diante do Desportivo de Nacala a 1 golo. As duas equipas mantêm-se coladas na tabela classificativa, agora com 12 pontos cada uma. O Ferroviário de Maputo assumiu desde cedo o controle do jogo, mas não conseguia transpor o seguro guarda-redes dos canarinhos de Nacala, Jonas. À meia hora de jogo, o Cam-Cam foi rasteirado dentro da área e o árbitro assinalou grande penalidade. Na conversão, Quito mandou a bola para as nuvens. A partir daí, o Desportivo de Nacala acreditou que podia sair da Machava com um bom resultado, mas acabou traído por falha defensiva que permitiu a Quito redimir-se do penalti falhado e inaugurar o marcador aos 44 minutos. Resultado que levou as duas equipas para o intervalo. No reatamento, apesar da entrada agressiva dos locomotivas da capital, foi a turma de Nacala a dispor de uma ocasião de empatar, quando Salas ganha sobre Chito e, frente a frente com Frank, atira ao lado. A resposta poderia ter sido fatal se o canhão de Quito tivesse atingido o alvo. Nada que abatesse os canarinhos de Nacala, que, ao minuto 74, chegam ao empate. Boa jogada de contra-ataque a encontrar a defesa batida e, perante a saída de Frank, Edson atirou a contar. Daí para frente, foi uma parada e resposta nos dois lados, com os forrasteiros a desperdiçarem de forma clamorosa. Já em desespero, o Ferroviário de Maputo ainda introduziu a bola na baliza de Jonas, mas sem contar por mão na bola de Quito. Um empate com sabor à derrota para os locomotivas, mas a vitória para os canarinhos. Quando esta linha de sorte não está connosco, é difícil. Penso que na primeira parte tivemos tudo para resolver o jogo. Fomos superiores na primeira parte, fomos superiores na segunda parte. Penso que em casa não estamos a ser felizes, porque não é normal isto. Nós preparámos esse jogo do Ferroviário hoje, que era para chegar no Maputo. Se não dava para ganhar, também não podia dar para perder. Foi um jogo onde só valia golos mesmo. Na próxima jornada, domingo, os locomotivas deslocam-se a Songo para defrontarem os hidroelétricos, enquanto os canarinhos de Nacala recebem em sua casa a NH de Vilanculo. O Teste África recebe amanhã no campo da Soalpo o Machakene. Os fabris do Planalto estão convictos na vitória caseira. Atualmente a brincar nos lugares de pódio, o Teste África, que no último sábado foi derrotado com a NH em Vilanculo, diz estar tudo a postos para brindar os seus adeptos com uma vitória caseira diante do Machakene. Os jogadores estão motivados, apesar do último resultado negativo, mas eu acho que estamos preparados, estamos a trabalhar os aspectos que foram negativos no último jogo para que, com o Machakene, não aconteçam os mesmos erros. Sabemos que há de ser muito complicado esse jogo, mas temos a obrigação de ganhar aqui em casa, não é? Aqui temos o lema que diz que todo jogo nós temos que ganhar, mandamos nós aqui em casa, então o Machakene também não pode pontuar nesse campo. Augusto Roque é o homem que cuida da saúde dos jogadores do Teste África. Lamenta o facto de ter que receber Machakene com duas baixas de David e Osvaldo, respectivamente, que contraíram lesões em Vilanculo. Só eles poderão engrenar no grupo um jogo contra o Costa de Sol, que já não vai a tempo, de acordo com o calendário que está aí muito apertado. Mas vamos trabalhar de modo que sábado viajar com Malta para o Costa de Sol. O Teste África ocupa a quarta posição do Moçambola com 15 pontos, os mesmos de Ferroviário da Beira, Costa do Sol e União Desportiva de Songo, enquanto que Machakene está na sétima posição com 11 pontos, tal como Ferroviário de Maputo, Desportivo de Maputo e Desportivo de Nacala. Está tudo visto no Noite Informativa. Graças pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã, à mesma hora. Até lá.